Não se canse de fazer o bem, porque se você não desistir, no tempo certo, você terá uma colheita de bênçãos. É assim que Paulo conclui a sua carta aos irmãos das igrejas da Galácia, a sua carta aos Gálatas, escrevendo para um povo que estava lidando com os conflitos dessa relação entre a lei e a tradição judaica e essa nova vida em Cristo, lidando com gente que com muita facilidade veio abandonando os princípios autênticos, verdadeiros da fé que receberam dos apóstolos, estavam sendo cada vez mais envolvidos por esses judaizantes e se envolvendo com os costumes, com práticas judaicas, incorporando isso e misturando essas coisas com o cristianismo para resolver toda essa questão e escrevendo para lidar com tudo isso, é que Paulo escreve essa carta aos Gálatas. E a gente veio falando sobre isso ao longo dos últimos dias. E ele termina a carta dizendo para eles, olha só, se ele começou a carta dizendo que eles, como assim, vocês já estão voltando atrás, né? Como assim, vocês já desistiram, vocês já abandonaram o que receberam? Ele conclui então a carta dizendo, portanto, não desistam. Não se cansem de fazer o bem, não fiquem pelo caminho, não voltem atrás, não abandonem o esforço, aquilo que vocês fizeram até aqui. Não se cansem de fazer o bem. Porque se vocês não desistirem, de quê? Se vocês não desistirem de fazer o bem, se vocês não desistirem de fazer o que é certo, no tempo certo vocês vão colher, vocês vão ter uma colheita de bênçãos, vocês vão colher os frutos desse bem que vocês estão semeando. Porque, como ele mesmo diz no texto, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Isso não é ditado popular, isso é verdade bíblica, é princípio bíblico. Você sempre vai colher aquilo que você semear. Portanto, não se canse de fazer o bem, porque quando você semeia o bem, quando você semeia o certo, você certamente vai ter uma colheita de bênçãos lá na frente. Então, não desista, persevere. É esse o convite que Paulo faz ao encerrar sua carta. Sejam perseverantes na fé em Cristo Jesus, nas verdades que vocês receberam de mim, na verdade que vocês receberam de nós, apóstolos. Não fiquem pelo caminho. E quer saber, essa mensagem de perseverança continua sendo extremamente relevante para nós ainda hoje, porque as pessoas têm muita dificuldade de perseverar diante dos desafios, de perseverar enquanto ainda não estão vendo o resultado daquelas suas ações. É muito difícil perseverar quando o resultado parece algo prometido, algo distante, que eu vou alcançar depois de muito esforço. A maioria das pessoas fica pelo caminho, se cansa de fazer o certo, se cansa de fazer aquilo que deveria fazer, porque não consegue vislumbrar o resultado, ou porque o resultado não veio rápido o bastante. É por isso que nós, enquanto sociedade, estamos cada vez mais em busca de coisas que facilitem e que atalhem os processos. Queremos ferramentas que diminuam o nosso tempo de espera. Eu quero plantar, eu quero pegar uma planta, mas eu quero uma planta que já vai me dar fruto na semana que vem, uma planta que já vai me dar fruto na próxima safra. Eu não quero ter que cultivar, eu não quero ter que cuidar, eu não quero ter que passar anos cuidando daquela planta. Me dê algo que vai dar resultado rápido. Eu quero perder peso, mas eu não quero ter que sentir, eu não quero ter que passar por esse processo. Eu quero algo que seja rápido, tem que ser instantâneo, porque eu preciso de resultados rápidos. A perseverança é algo que nos desafia. E a perseverança no âmbito da fé não é diferente. Você vai lidar ao longo da sua vida com muitos obstáculos, com muitas perseguições, com muita oposição, quando se propuser a trilhar o caminho de fé, o caminho da fé autêntica em Jesus. Isso certamente trará para você dificuldades, perseguições, adversidades. Isso faz parte da vida cristã e não tem como fugir disso. A questão é que muitos cristãos começam nessa jornada, começam empolgados, se animam com a mensagem de salvação, se animam com a ideia da vida eterna e professam muitas palavras de fé em Jesus, mas não têm a perseverança de seguir em frente, de seguir fazendo o certo, fazendo o bem. Ficam pelo caminho, não perseveram, e porque não perseveram, acabam nunca colhendo esses frutos de vida eterna, acabam nunca colhendo
essas bênçãos espirituais das quais Paulo fala nesse capítulo. É por isso que ele conclui a sua carta dizendo aos Gálatas que com tanta velocidade e tão rapidamente haviam abandonado a fé verdadeira em Jesus. Ele está dizendo, olha, não façam isso, não desistam, não fiquem pelo caminho, persevere. Se você plantar uma coisa, você certamente vai colher, então continua plantando o certo, continua plantando o bem. É assim que funciona, você não pode desistir agora. Se você desistir, você nunca vai colher os frutos daquilo que você não plantou, daquilo que você não cuidou, daquilo que você não cultivou. No capítulo 6, ele começa o capítulo exemplificando e falando sobre... ele começa o capítulo dando exemplos de como eles deveriam se portar, do que significava esse fazer o bem, né? Ele vai dizer, olha, por exemplo, se alguém de vocês, se um irmão de vocês cair em pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, com mansidão, ajudem essa pessoa a voltar para o caminho certo. Vocês estão aí lidando com tudo isso, estão vendo os irmãos de vocês que estão se afastando do caminho da fé. Você que está firme, ajude esses que estão caindo, esses que estão se afastando do caminho, ajude-os com mansidão a voltarem, ajudem eles a voltar ao caminho que é certo. Ao mesmo tempo em que você que está firme, você que não se vê nessa situação, cuide para que você não seja tentado. Então, ajude o seu irmão que está caído, ajude o seu irmão que se afastou, ajude-o para que ele venha, enquanto você se esforça para permanecer. Cuide para que você não seja tentado. Ajude os outros a levarem ajudem os outros a levarem os seus fardos e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se você se considera importante demais para ajudar os outros, está apenas enganando a si mesmo. Então, pare de se enganar, pare de achar que você é maior ou melhor do que os outros. Ninguém, nenhum de nós é grande demais para ajudar alguém. Quem pensa assim é só alguém que está se enganando a si mesmo. Todos nós deveríamos nos ajudar. Então, faça o bem, ajudando o seu irmão que se afastou, cuidando de você para que você não se afaste. Afinal de contas, cada um de nós vai prestar conta por si mesmo. É o que ele segue dizendo. Você não precisa ficar se comparando aos outros. Cada um de nós é responsável pela sua própria conduta, é responsável pela sua própria vida. Se preocupe em você fazer o bem, em fazer o que é certo, e ajude o seu irmão a que faça o mesmo. A partir do versículo 7, então ele vai dizer, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. Você não consegue enganar o Senhor, não dá para manipular Deus. Você certamente vai colher aquilo que você semear. Então, se você vive e você semeia apenas coisas para a carne, apenas para satisfazer a sua natureza humana, você certamente vai colher frutos da natureza, dessa natureza, ruína e morte. Então, se você apenas semeia para os seus desejos, para satisfazer suas vontades humanas, o que você vai colher vai ser destruição, vai ser ruína. Mas aquele que vive e que semeia para o Espírito, esse colherá do Espírito. Se você semeia para o Espírito, você colhe do Espírito. E você colhe o quê? Você colhe a vida eterna. Por isso, irmão, faça isso. Não desista, não se canse de fazer o bem. Porque se você for perseverante, se você não ficar pelo caminho, no tempo certo, você vai colher você vai ter essa colheita de bênçãos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É com essa palavra de encorajamento que Paulo conclui a sua carta. Você enfrente os seus desafios, persevere, não se canse, não desista no meio do caminho, não se deixe levar por esses que tentam afastar vocês do caminho do Senhor. Quando você notar que algum dos seus irmãos está se afastando, com muita mansidão, com amor no coração, vai, tente conduzi-lo, tente trazê-lo de volta. E sigamos assim, fazendo o certo, ajudando os outros a fazerem o que é certo, persistamos em fazer o certo, em fazer o bem, no tempo certo nós vamos colher. E aí a importância de entendermos essa expressão, o tempo certo, que não é o meu, que não é o seu, que provavelmente não será e não estará alinhado à nossa dimensão de tempo, mas o tempo certo é o tempo que é determinado pelo Senhor. Ele é quem determina o tempo da colheita. Talvez hoje você se veja nesse desafio e diga, pastor, eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu faço o que é certo, eu tento de tudo e eu estou cuidando, mas eu não experimentei ainda essa colheita dessas bênçãos, a vida está difícil, a vida está sofrida, eu só tenho problemas. Calma, se você está perseverando,
se você tem sido obediente, se você tem perseverado em fazer o bem, em fazer o que é certo, e você ainda não experimentou dessa colheita, é porque o tempo não chegou. No tempo certo você vai colher. E aí, um asterisco importante, seja nessa vida, porque sim, pode ser que você pode experimentar essa colheita de bênção aqui, como também muitos experimentaram essa colheita de bênçãos, que é, na verdade, a nossa grande colheita esperada por todos nós, na vida eterna. Essa é a grande e maior colheita. Não viva a vida aqui, não viva a sua vida cristã aqui pensando em fazer o que é certo para receber bênçãos aqui. O grande fruto que nós buscamos ao semear nas coisas do Espírito é justamente a vida eterna que recebemos do Senhor. Essa é a nossa maior, a nossa grande e principal colheita que esperamos do nosso Senhor. Portanto, não desista, persevere, faça o certo, semeie para o bem, semeie para o Espírito, porque no tempo certo você vai colher esses frutos de bênção. Ele termina a carta com alguns conselhos práticos. Ele vai dizer, olha, cuidado com esses que estão tentando afastarem vocês de Jesus, cuidado com esses que procuram obrigar vocês a se circuncidar, porque eles não têm amor por vocês, não têm interesse nenhum em vocês, eles só querem fazer isso para que eles fiquem bem, para que eles não enfrentem oposição, porque eles não têm coragem de assumir ou de ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Então cuidado com eles. Eu, quanto a mim, muito pelo contrário, ele vai dizer que eu jamais me glorie em qualquer coisa que não seja a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, eu perdi o interesse pelo mundo, o mundo perdeu o interesse por mim, e a verdade é que não importa se nós somos circuncidados ou não, o que importa é que nós fomos transformados em nova criação. Não importa, todas essas discussões que vocês têm feito e todo esse tempo que vocês têm gastado discutindo circuncisão, nada disso importa. O que importa é que vocês sejam feitos nova criatura. E ele conclui a carta dizendo, ó, então que de agora em diante ninguém mais me perturbe com essas coisas, porque se tem uma coisa eu sei, é que eu levo no meu corpo as cicatrizes, as marcas que mostram que eu pertenço a Jesus. Paulo conclui a sua carta a esses irmãos com uma palavra de estímulo, de perseverança. E é com essa reflexão que eu concluo também essa nossa meditação na carta aos Gálatas. Tem muito mais que nós poderíamos dizer e aprofundar sobre essa carta. Mas eu tenho que escolher uma reflexão, uma lição para cada dia, para cada capítulo da nossa leitura. E é assim que eu concluo essa leitura com você. Não se canse, não fique pelo caminho, não desista no meio da jornada. Se você perseverar e continuar fazendo o que é certo, continuar fazendo o bem, certamente você há de colher os frutos dessa sua ação de justiça, essa sua ação de bondade. Então, persista, insista em fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Cuide para que você resista às tentações, para que você permaneça fiel ao Senhor. Cuide daqueles que já caíram, daqueles que se afastaram. Ame-os, trate-os com mansidão e traga-os, se esforce para trazê-los de volta ao caminho do Senhor. E vamos juntos, fazendo o que é certo, fazendo o bem, perseverando sem desistir, certos de que, se nós não desistirmos no tempo certo, vamos colher os frutos que o Senhor tem reservado para nós. Que Deus te abençoe, te guie, te fortaleça nesse caminho de perseverança para que você não desista. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e você já sabe, continua, volta amanhã, porque a cada dia nós lemos um novo capítulo do Novo Testamento, a cada leitura uma nova reflexão. Te encontro aqui amanhã. Deus te abençoe.